Ok, pessoal, dando continuidade agora na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a definição de função, né? Eu vou apresentar para vocês duas definições de função, uma seguindo a propriedade de conjuntos, tá? E outra que é uma definição mais intuitiva, uma noção geral, né, que de fato é com a qual nós vamos ter mais contato. Tá? Antes de mais nada, eu queria começar esse vídeo fazendo duas observações. A primeira é o seguinte, vocês devem ter notado no vídeo anterior que bem aqui no centro da minha tela, né, tem um reflexo da luz do celular. Tá? E infelizmente a minha capacidade técnica não foi suficiente para eliminar esse reflexo. Tá? Então, na medida do possível, eu vou tentar poupar, né, essa parte, mas quando eventualmente isso não acontecer, né, eu vou pedir que vocês sejam fortes e façam uso da imaginação. A segunda observação é para vocês terem um pouquinho de paciência com o excesso de né na, nos áudios, porque de fato uma coisa que eu não estou acostumado é a falar sozinho, né? Aulas em vídeo é uma experiência nova para mim também, né? Então essa falta do contato direto é algo com que eu tenho que aprender a me situar também. Mas, né, feitas as observações, vamos ao que interessa. Né? Para a primeira definição de função, eu gostaria de resgatar com vocês o conceito de produto cartesiano, né, que está inserido nas propriedades de conjuntos. Né? Produto cartesiano se trata de um conjunto, né, e é essencial esse entendimento para a nossa primeira definição de relação, né, e a partir de relação nós definirmos função. Tá? Então, o que é o produto cartesiano? Então, eu estou considerando dois conjuntos simples, tá? Um conjunto A, cujos elementos são 1, 3 e 5, e o conjunto B, cujos elementos são 1, 2, 4 e 6. Eu vou definir o conjunto A cartesiano B como sendo um conjunto formado por pares ordenados, ou seja, esse conjunto A cartesiano B, no plano cartesiano, ele vai representar um conjunto formado por pontos, né? Ele é um conjunto de pares ordenados, onde os valores de x pertencem ao conjunto A e os valores de y pertencem ao conjunto B. Se você der uma olhada um pouquinho mais aqui embaixo, você vai ver que não há comutatividade. A cartesiano B é um conjunto, B cartesiano A é outro conjunto. Né? Porque o produto cartesiano ele estabelece uma ordem, né, bem determinada na obtenção desses pares ordenados. Então, se eu faço B cartesiano A, eu vou ter pares ordenados x, y, só que agora o x pertence a B e y pertence a A. Ou seja, o x pertence sempre ao primeiro conjunto do produto cartesiano e o y pertence ao segundo conjunto. Tá? Bem, então, de maneira muito simples, né, não tem mistério, né, se o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3 e 5 e o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 4 e 6, o conjunto A cartesiano B, né, ele é formado pelos elementos. Vamos lá. Lembrando que o x vem do A e o y vem do B. Então, o primeiro elemento do A é o elemento 1. Esse elemento 1 vai se combinar com 1, 1 com 2, 1 com 4 e 1 com 6. Está aqui os elementos. Ó. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6. Tá? Segundo elemento do conjunto A é o elemento 3. Também vai se combinar com 1, 2, 4 e 6. Então, tendo 3 e 1, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6. E o terceiro elemento, né, o 5, também se combina com 1, 2, 4 e 6. Então, eu tenho 5 e 1, 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6. Tá? Você pode observar que o produto cartesiano A cartesiano B, né, ele possui 12 elementos, cada elemento é um ponto. Então tem 12 pontos que pertencem a esse conjunto, nada mais é do que
né, a quantidade de elementos do conjunto A vezes a quantidade de elementos do conjunto B. Aqui tem 3 elementos, aqui tem 4 elementos, 3 vezes 4, 12. Tá? Então, de maneira muito tranquila para a gente conferir, né? É bom saber disso, mas só para eu saber, olha, só tem 11, então eu esqueci de algum elemento. Né? Você vai lá, verifica a sua anotação e percebe, né, se cometeu algum erro. Né? Então, e recapitulando, como não há comutatividade, né, B cartesiano A significa dizer que eu vou fazer uma associação de pontos também, mas onde o primeiro elemento é extraído do conjunto B e o segundo é extraído do conjunto A. Tá? Então o primeiro valor de x pertence a B e y pertence ao conjunto A. Então o conjunto B cartesiano A vai ser agora pegando o elemento de B e combinando com cada um dos elementos de A. Então o 1 se combina com 1, 3 e 5. Está aqui. 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5. A mesma coisa com 2, até nós chegarmos no último elemento que é o 6. Né? Aqui também vai ter a mesma quantidade de elementos, 12 elementos, mas percebam que os elementos são diferentes. Tá? Com algumas coincidências. Por exemplo, aqui nós temos 1 e 1, aqui também tem, mas o próximo elemento aqui é 1 e 3, aqui é 1 e 2. Tá? Então perceba que são conjuntos distintos, né? E a ordem do produto cartesiano ela determina especificamente, né, o conjunto de pontos que surgem. Ok? Bem, considerando, né, que nós entendemos que essa determinação de ordem ela é essencial para a formação do conjunto, então vamos nos limitar a discutir o que acontece no conjunto A cartesiano B, né, sabendo que o raciocínio se estende para B cartesiano A ou qualquer outro conjunto associado dessa maneira. O conjunto D cartesiano F, M cartesiano J, né, basta eu pegar sempre pares ordenados, onde o primeiro elemento vem do primeiro conjunto, o segundo elemento vem do segundo conjunto, né, e está bem tranquilo. Tá? Pois bem, esse produto cartesiano ele também possui uma representação gráfica. Né? Então, nada mais é do que pegar cada um desses pontos e apresentá-los aqui no plano cartesiano. Né? Como eu sei que A cartesiano B, né, os elementos x vêm do conjunto A e os elementos y vêm do conjunto B, então aqui eu localizo os elementos do primeiro conjunto, que são 1, 3 e 5. Né? Observe, o 1 se associa com 1, o 1 se associa com o 2, o 1 se associa com o 4 e o 1 se associa com o 6. Tá? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6. Ali estão graficamente representados esses pontos. Né? Da mesma forma, o 3 com 1, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6. Tá? E obviamente, né, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6. Tá? Então, esses 12 pontos que aqui surgem, eles são a representação gráfica do produto cartesiano A cartesiano B. Ok? Bem, esse primeiro exemplo, né, com conjuntos finitos, é só para fixação da ideia, ok? Né? Obviamente que eu posso expandir agora se eu tenho um entendimento, né, de que ele é um conjunto que faz associação de coordenadas para determinação de pontos, né? Então eu poderia, né, eventualmente ter assim, ó, vamos imaginar agora que o conjunto A, né, ele seja um intervalo que vai de 1 até 5 e o conjunto B seja um intervalo que vai de 1 até 6. Né? Bem, no intervalo de 1 até 5, eu não tenho mais 3 elementos. Tá? Considerando que a gente lembra que isso aqui se trata de uma reta real, então entre o 1 e o 5, nós possuímos infinitos números. Tá? Entre o 1 e o 6, aqui entre o 1 e o 6, também nós temos infinitos números. Tá? Significa dizer então que A cartesiano B também será um conjunto infinito. Ok? Então seria impossível eu representar todos os elementos que pertencem ao conjunto
né, A cartesiano B numericamente. No entanto, graficamente eu posso representar esse conjunto, né, porque qualquer ponto que esteja aqui entre 1 e 5 e entre 1 e 6, esse ponto, esse, todos eles pertencerão a esse conjunto A cartesiano B. Então, na verdade, né, graficamente agora, o que eu tenho são todos os pontos que estão aqui contidos. Ok? Então, todos os infinitos pontos que determinam essa área pertencem agora ao meu novo conjunto A cartesiano B. Tá? Então, de maneira geral, é essa que é a ideia do conjunto chamado produto cartesiano. Ele é um conjunto de pontos formados a partir de dois conjuntos com uma ordem pré-estabelecida, aonde o primeiro elemento, ou digamos assim, a abscissa desse ponto vem do primeiro conjunto e a ordenada do ponto vem do segundo conjunto. Ok, agora a partir do entendimento, né, a partir do momento que nós entendemos a definição de produto cartesiano, vamos definir então o que é uma relação. Né? Vamos entender o que é uma relação. Uma relação entre os conjuntos A e B, né, vamos simplificar assim, uma relação é um subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B, né, e esse subconjunto ele precisa ser criado a partir de uma regra, né, que nós chamamos de lei de formação. Tá? Então eu posso criar um subconjunto desse conjunto aqui, do produto cartesiano, tá? A partir de uma regra. Então vamos dar um exemplo. Né? Eu vou dizer, e aqui nós vamos começar a utilizar essa notação aqui, eu vou dizer que uma relação de A em B, né, vai ser o conjunto, né, dos pares ordenados x e y, né, que pertence ao conjunto A cartesiano B, tá, tal que x seja maior que y. Pronto. Né? Então vejam só. Com essa regra eu criei um subconjunto, né, onde eu não tenho mais todos os elementos que aqui estavam postos. Tá? Então a minha relação, né, a relação de A em B, né, ela vai ter um número limitado de elementos, né, e limitados a partir dessa regra. Agora, de todos esses elementos que pertencem ao A cartesiano B, só me interessam aqueles nos quais o x for maior que o y. Tá? Então vejamos. 1 e 1, o x não é maior que o y, não é maior, não é maior, não é maior. No ponto 3 e 1, x é maior que y. Então esse ponto 3 e 1 pertence a essa relação. 3 e 2 também pertence à relação. Já 3 e 4 não pertence, 3 e 6 não pertence. Tá? 5 e 1 pertence, 5 e 2 pertence, 5 e 4 pertence. Ótimo. Tá? Então veja só, aqui está, tá, uma relação de A em B, né, que tem 5 elementos que foram associados a partir dessa regra. Ok? Então, simples assim, uma relação, repetindo, né, nós vamos definir como sendo uma relação um subconjunto do conjunto produto cartesiano. Então, obviamente, também é um conjunto de pontos. Né, só que, né, qual é a diferença? No produto cartesiano, eu tinha todas as combinações possíveis entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Na relação, né, só me interessa os pontos que obedecem a uma determinada regra. Tá? A uma determinada regra, essa regrinha aqui, tá? Que nós vamos chamar de lei de formação. Certo? Então, para que esteja bem estabelecida a minha relação, né, é necessário
que eu tenha com firmeza a minha regra estabelecida. Ok? Visualizemos isso daí e vamos para a definição final. E agora vamos ver a nossa primeira definição de função, né, a partir do entendimento do que é uma relação. Então vejamos. A partir da nossa definição de relação, nós podemos dizer que função, essa é a definição 1, primeira definição de função, nós vamos dizer que função é um tipo de relação. Ou seja, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, certo? Então a função ela é um tipo específico de relação. Tá? Bem, para que uma relação seja chamada de função, tá? Então, função é uma relação de A em B tal que é necessário que duas condições sejam atendidas. Primeira condição para que uma relação seja chamada de função é que todos os elementos de A, ou seja, todos os elementos do primeiro conjunto, estão associados a elementos de B. Tá? Resumidamente, não sobram elementos no conjunto A. Tá? Segunda condição. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Ou seja, um elemento de A não pode estar associado a dois ou mais elementos em B. Um só. Né? Bem, atendidas essas duas condições únicas, né, qualquer relação que atenda a essas duas condições, né, pode ser definida como função. Ok? Então vamos lá. Primeira definição de função. Função é uma relação de A em B que obedece a essas duas condições. Tá? Vamos usar agora o diagrama, né, de Venn e uma interpretação gráfica, né, para que a gente possa ver de fato como funciona esse conceito. Ok. Para ilustrar essa definição, né, vamos entender isso a partir dessas representações de diagrama de Venn. Tá? Então vejam só, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Tá? Essas setinhas aqui representam que esse elemento está associado com esse aqui. Tá? Então aqui estão os elementos no conjunto A, os elementos no conjunto B. Então no primeiro caso, vou ver se atende as duas condições, né, para ver se isso aqui pode estar representando uma função. Então vejamos. Primeira condição, todos os elementos de A estão associados a algum elemento em B? Sim, atende a primeira condição. Segunda condição, cada elemento de A se associa com um único elemento de B? Sim. O primeiro elemento se associa só com esse, o segundo se associa só com esse e o terceiro se associa só com esse. Perceba, né, que essa regra ela não é recíproca. Tá? Não há necessidade que os elementos em B estejam associados a um único elemento em A. Tá? A definição, né, vai de A para B. Então essa regra serve para o conjunto A, não serve para o conjunto B. Então aqui não tem problema, né? Aqui está bem caracterizado a possibilidade de termos uma função. Vamos lá. Né? Da mesma forma, observe, não sobram elementos em A, tá? Sobra elemento em B. Tem problema? Não tem problema. Tá? Não tem problema. Porque, né, de novo, a regra não é para o conjunto B. Essa regra é para o conjunto A, ou seja, para o conjunto de onde parte, tá, a minha associação. Tá? Depois nós vamos ver como é que isso se define com relação às variáveis. Variável dependente, variável independente, mas isso fica para a segunda definição. Tá? Bem, então não sobra em A, só um elemento, cumpre perfeitamente. Tá? Então vamos ver situações nas quais isso aqui poderia, né, descaracterizar uma função. Então, primeiro, supondo que nessa primeira relação, né, eu tivesse um elemento sobrando aqui no conjunto A. Pronto, feriu, né, a nossa primeira condição. Isso aqui não tem mais condição de ser caracterizado como função. Tá? Outra maneira, aqui no segundo exemplo, imagine que esse elemento também está associado a esse daqui. Pronto, feriu a segunda condição, porque eu tenho um elemento de A associado a mais de um elemento em B. Né? Portanto, deixaria também, né, de caracterizar uma função.
Por fim, né, vamos relembrar a denominação desses conjuntos que definem a função. Tá? O conjunto A, de onde partem os elementos, nós chamamos de domínio da função. O conjunto B, né, ele caracteriza o contradomínio da função. Tá? Essa é a nomenclatura. Observe que dentro do conjunto B eu tenho um subconjunto, né, dos elementos que estão associados a algum elemento do conjunto A. Esse subconjunto é o que eu chamo de conjunto imagem da função. Né? Ele pode ser o próprio contradomínio, né, ou não. Nesse caso, se eu tenho elementos que não estão associados, né, ele não é todo o contradomínio. Mas então eu tenho o conjunto de partida, o conjunto de chegada, domínio, contradomínio, e todos os elementos do contradomínio que estão associados a algum elemento de A, nós chamamos esses elementos de imagem, né? Então eles pertencem ao conjunto imagem da função. Ok, vamos à segunda definição de função. Ok. A segunda definição de função, na verdade, para ser bem preciso, não é uma definição diferente do que nós já vimos, né? É só uma abordagem, digamos assim, mais intuitiva, né? Nós vamos chamar de noção intuitiva de função. Tá? Então, nessa noção intuitiva de função, eu vou dizer que a função ela é uma relação de dependência. Tá? Então, a minha função vai ser uma relação de dependência. Ok? Relação no mesmo sentido, né, no qual nós definimos relação anteriormente. Tá? Mas sem estar preocupado com o rigor de associar, né, ao produto cartesiano. Não, vamos tratar essa relação de maneira mais direta, mais cotidiana, mais aplicável. Tá? Então, como assim uma relação de dependência? Nós vamos pegar agora as variáveis, o x e o y, né, que eram os elementos dos conjuntos A e B, né, e vamos estabelecer que há uma relação de dependência entre essas variáveis. Como assim? Vamos dar um exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo que vai facilitar muito o nosso entendimento. Imagine que você foi contratado para trabalhar numa loja como vendedor. Tá? Então, no seu contrato de trabalho está especificado da seguinte maneira o seu salário. Você ganha R$1.000 por mês, mais R$50 para cada produto que você vende. É uma comissão. Tá? Então, como é que funciona esse sistema? Tá? Se você começou a trabalhar agora, não tem experiência, não vendeu nada no primeiro mês, né? Vendeu zero, então o seu salário vai ser de R$1.000. Ok? Bem, vamos supor, mês seguinte você está melhorando, né? Está pegando técnicas de venda, né? Você conseguiu vender 3 produtos. Tá? Então seu salário vai ser os R$1.000 que estão garantidos, mais 50 vezes 3. Tá? Então vai ser R$1.150. Tá? Próximo mês, você mais experiente consegue vender 10 produtos. 50 vezes 10, 500. Então seu salário vai ser de R$1.500. Tá? E assim sucessivamente. Né? O que é que você percebe nessa situação que está colocada? Né? Que aqui nós temos 2 variáveis, certo? A primeira variável, que nós chamamos de S, é o valor do seu salário. Perceba, o seu salário não é fixo, ele está variando. Né? Por isso é uma variável, ele pode assumir vários valores. 1.000, 1.150, 1.500. A segunda variável, que nós chamamos de X, está representando a quantidade de produtos que você é capaz de vender
né, em um determinado mês para compor o seu salário. Né? Agora perceba o seguinte, uma dessas variáveis depende da outra, né, mas a recíproca não é verdadeira. Tá? Então, esta variável depende do valor dessa, ou seja, o seu salário depende da quantidade de produtos que você vende. O contrário não é verdade. A quantidade de produtos que você vende não depende do seu salário. Não existe a possibilidade de primeira pessoa, olha, esse mês eu vou te pagar 6 mil reais, tu tem que vender 100 produtos, sem combinar com os clientes. Impossível. Primeiro estabelecer o salário, porque eu não tenho como supor quantos produtos serão vendidos no mês. Isso aqui seria adivinhação. A única coisa que pode acontecer é ao final do mês, depois que houve a apuração da venda, aí sim eu determino o salário. Então, essa variável é a variável dependente, porque depende dessa. Essa daqui é independente, porque ela não depende da relação com a outra. Pois bem, como o seu salário depende do valor de X, então nós vamos utilizar a terminologia dizer que o seu salário está em função de X. Tá? Então, quando eu escrevo f de x, só organizando aqui, igual a 50x mais 1000, eu estou escrevendo a lei de formação de uma função na qual eu tenho aqui uma variável, o f de x é uma variável, o x é outra variável. E eu estou dizendo que esta variável depende do valor dessa outra. Ok? Tá? Então, sem remontar a ideia de produto cartesiano, subconjunto, etc., você pode ter essa compreensão da definição de função, como sendo uma relação de dependência entre essas duas variáveis. Ok? Nós podemos, por exemplo, representar essa função na forma de uma tabela, onde eu coloco aqui, x com os valores de entrada, f de x com os valores de saída, aí nós preenchemos 0, se associa com 1000, 3, 1150 e por aí vai. Tá? Então, recapitulando, aqui, f de x igual a 50 mais x é a nossa lei de formação, ou seja, essa regra que define a maneira com a qual as variáveis se relacionam. Pois bem, e de maneira geral, eu posso representar isso simbolicamente assim. Então, a definição de função, ela tem uma representaçãozinha básica que resume o que está acontecendo. Então, para que haja uma função, o que é que eu preciso necessariamente? Eu preciso ter elementos de um conjunto associados a elementos de outro conjunto. Aqui eu estou chamando de conjunto A, conjunto B. Os elementos que pertencem ao conjunto A, nós chamamos de elementos X, e lá no plano cartesiano eles serão representados no eixo horizontal. Os elementos que pertencem ao conjunto B, nós chamamos de Y, e lá no plano cartesiano será representado pelo eixo vertical. Tá? Todo y que se associa a x, nós dizemos que ele é imagem de x, ele está em função de x, ok? Então, f de x é todo y que está associado ao x. Essa variável nós chamamos de variável independente, essa variável nós chamamos de variável dependente, porque essa depende do valor dessa, e assim é denominada, que está em função de x, ok? Para finalizar essa aula, vamos fazer um último exercício gráfico, para a partir dessa definição, das definições que nós vimos até agora, eu possa visualizar graficamente,
quando eu tenho uma função, né, e quando eu não tenho uma função. Vamos lá, só dois exemplos rápidos, né, e aí nós podemos partir para o próximo vídeo, que entra definitivamente na nossa ementa. Ok, então finalizamos com uma percepção gráfica, né, de que maneira eu posso identificar se eu estou ou não olhando para o gráfico de uma função. Tá? Lembrando que tanto faz a maneira com que eu tenho a compreensão da função, né? Se eu entendo a função como uma relação de dependência entre grandezas, ou se eu entendo uma função como um subconjunto, como uma relação subconjunto do produto cartesiano, né? Ambas possuem as mesmas restrições, que são aquelas duas condições. Todo elemento do primeiro conjunto tem que possuir imagem, ou seja, tem que estar associado a algum elemento do segundo conjunto, e essa associação tem que ser única, né? Ele não pode estar associado a mais de um elemento, né? Então, como é que eu percebo isso graficamente? Veja só, observe esses dois gráficos. Né? Para que você tenha visualmente essa resposta, basta que você imagine, né? Você começa a imaginar um conjunto de retas, tá? Paralelas ao eixo Y. Tá? E aí, se qualquer uma delas, ao tocar o gráfico da função, o fizer em mais de um ponto, significa dizer, aliás, ao tocar o gráfico, né? O gráfico da função não, ao tocar o gráfico em mais de um ponto, significa dizer que não é função. Por quê? Porque aqui eu vou ter um elemento de x associado a um y1 associado a um y2. Então veja só, um único elemento de x está associado a dois elementos em y, ou seja, um único elemento do conjunto A associado a dois elementos do conjunto B. Fere a nossa condição, né? Então eu consigo perceber que isso não trata-se do gráfico de uma função, ok? No segundo caso, se você fizer esse exercício mental, né, de traçar as suas retas verticais, né, um pouquinho mais reta do que as minhas, você vai perceber, né, que essa situação não se repete, ou seja, cada valor do domínio vai possuir uma única imagem lá no contradomínio. Tá? Pois bem, então a partir desse truquezinho aí você pode graficamente perceber se você está ou não diante de uma função. Bem, com isso, né, eu encerro essa primeira parte, que é de fundamentação, né, para que na próxima aula a gente possa, enfim, né, iniciar com o primeiro tópico da ementa, que é da função afim. Tá? Só para finalizar, eu gostaria de dizer que se algum conceito passou batido aqui,